É o objetivo, é deixar bastante aberto. Só uma coisa que nós, entretanto, já entramos direto aí um pouco mais no tema, não é, de detalhe, e deixámos de fora aí o percurso do Vitor. Pelo menos foi super abreviado, a não ser que seja mesmo para ser super Não, sem abreviado. problemas. A gente pode falar de medical device, se vocês quiserem fazer um aparelho médico, eu tenho uma empresa que faz isso também, já faz 10 anos, a gente faz Não, o um seu testezinho de percurso para o visão Noster, não é? no Porque é celular. que, tirando a questão digamos, tirando a questão técnica, né, que você falou que trabalha com, como é que se chama aqueles os authentication, como é que se chama? Verifiable credentials. Verifiable Credentials, mas mais do ponto de vista de tipo se lhe agradou um sistema descentralizado, à prova de censura, mais da parte Vítor Pessoa do que só a parte técnica, não é? Que você se cruzou com uma área que é afim desta, e que viu um app que gostava e queria ter outro similar no Android. Eh, Como é que Então, pelo, você viu isso, não é? Era mais essa é, parte que eu queria dizer. eu mencionei no início, mas a ideia é que o Nostr, pelo menos das plataformas que eu trabalhei no passado, ele é o que proporciona a maior volume de descentralidade, que tem os melhores incentivos para descentralizar em várias plataformas. Por exemplo, uma das coisas que muita gente muitas vezes passa batido por programadores, no Nostr, quando você fala, você inventa um protocolo novo, digamos que você quer enviar, sei lá, você vai montar um Tinder e você vai mandar fotos de perfil entre dois clientes. Não vai aparecer no Twitter, não vai aparecer em nenhum outro aplicativo do Nostr. Vai ser só para os nossos namorados. Se você inventa um novo tipo de mensagem, no Nostr, o tipo de mensagem é um número, o que impossibilita eu de chegar numa outro protocolo, por exemplo, e escrever o tipo de mensagem como se fosse o Vitor Tinder, sabe? E ele ficaria um protocolo só para mim, naquele caso. Como é um número, eu tenho que jogar esse número na base com os outros desenvolvedores, com os outros clientes, e tentar garantir um número único para esse tipo de evento que eu quero gerar. E essa ideia de você ter que ir e buscar um número único força os desenvolvedores a entrarem em contato e garantirem um pouco dessa interoperabilidade, de escolher algo que seria realmente Não utilizado sabia. por várias pessoas. Porque se você pode, em Verifiable Credentials, por exemplo, você pode mandar uma mensagem com qualquer conteúdo, da mesma forma como com o Nostr. Mas lá você pode colocar um nome que você quiser, com qualquer texto. Então, o que as pessoas fazem é colocar o nome deles, ou o nome do aplicativo, e aí escolher um número, talvez, colocar alguma coisa um pouco mais randômica. E ninguém nunca se para pensar de que eles deveriam estar, né, contatando outras pessoas, outros aplicativos, para desenvolver uma interoperabilidade e reusar e construir junto, né, um sistema um, descentralizado como esse. Então, essa é uma das grandes vantagens. É super difícil de explicar se você não é desenvolvedor, como que, né, a diferença entre um texto e um número é impactante na filosofia do protocolo, mas ele é realmente, quando você começa a usar na prática, ele se transforma em uma coisa que fica, né, a- o valor do protocolo é maior do que a soma das partes, né? Você consegue, por ter todos esses sistemas juntos, mais ou menos como o Bitcoin, né? A gente sabe que o Bitcoin pode ter várias melhorias, mas assim que você adiciona alguma coisa, você quebra uma outra coisa no outro lugar. Então o pacote faz sentido. No nosso é a mesma coisa, o pacote faz sentido. E ele é uma pelo menos das opções que a gente tem hoje, uma das formas onde os incentivos estão na descentralização. O fato que os relays não podem ou não são esperados a armazenar informação, eles só recebem e enviam para frente, por exemplo, é um ponto grande. O fato que os clientes são normalmente aplicativos pequenos, o Amethyst é um dos maiores hoje em dia, que faz um maior volume de coisas, mas não necessita ser dessa forma. Você pode ter vários clientes pequenininhos. Por exemplo, tem um cliente que eu estava trabalhando até a semana passada, chamado Lister, que é você cria listas de usuários online. Então, lister.com, você vai lá, cria sua listinha, e aí você pode ver no Ametista baseado em listas. Então, você usa um aplicativo que foi desenvolvido só para isso, que organiza os seus contatos da melhor forma, com a melhor interface que eles conseguem montar por lá, e aí a mesma informação vem para o Ametista e você consegue utilizar
no mobile, porque no mobile você não conseguiria realmente montar, né, uma complexidade muito grande de grupos de trabalho. E esse é o objetivo principal, né? Você tem esse conjunto de microaplicativos que façam o protocolo deslanchar, né, mais do Sim, que qualquer enriqueçam. outro. Enriqueçam Como e que você acha que trazem fica um novo. Twitter nesse cenário? Twitter, o próprio Instagram tá Então, o querendo. Twitter, que é o que a Amethyst faz, né? A Amethyst é basicamente um clone do Twitter. Ahn, o que eu espero é que esse tipo de visual, esse tipo de interface, seja um dos aplicativos que vão ser grandes no futuro, mas entre os grandes seja o menor. Porque uma ferramenta que faz como o Instagram, por exemplo, de só fotos, deve ser maior. Um TikTok deve ser maior. Um Tinder deve ser maior do que um Twitter. Todas essas outras ferramentas que usam, no final, o mesmo protocolo, eles têm um mercado muito maior do que uma interface de Twitter. Né? O Twitter, mesmo entre as redes sociais hoje, é uma das menores. Entre das maiores, ele é ele é o menor. Então, a gente espera que a mesma coisa aconteça com o Nostr, que outras pessoas criem outros aplicativos e que esses outros aplicativos, sim, deslanchem e conquistem grande parte da população mundial pelas features que tem.